Por favor, assuma aqui a posição. Espero que o paciente esteja bem e que você não tenha que ter interrompido a ligação por minha causa. Vem para cá, por favor. Doutor Glaucio, que é neurocirurgião, né? Para aqueles que talvez o estejam vendo pela primeira vez, quem sabe pela internet. Doutor Glaucio, neurocirurgião, reside aqui em Tatuí também, nosso amigo e membro dessa igreja, né? E membro da equipe de louvor também. Então, médico polivalente. Doutor Glaucio, primeira pergunta é: o que é ansiedade? Ansiedade é uma resposta natural do nosso organismo, né? Frente a uma situação de estresse, né? Então, assim, sempre gosto de contar a história da zebrinha lá na savana africana. Imagina a zebra lá na savana africana, está lá pastando, tranquila, e de repente ela percebe que está sendo atacada por um leão. O coração da zebra começa a bater mais forte, né? A acelerar. Pá. A respiração da zebra começa a ficar mais ofegante. A visão da zebra amplia para que ela possa ver melhor a rota de fuga dela. O sangue é bombeado das vísceras para os músculos, para que ela possa correr ou lutar contra o leão. O que está acontecendo com a zebra, na verdade, está sendo acionado o sistema nervoso simpático da zebra. O nosso sistema nervoso simpático é a parte do nosso sistema nervoso responsável pela luta ou pela fuga frente a uma situação de estresse. Acontece que nós, seres humanos, deveríamos ter uma vantagem sobre a zebra. Nós temos intelecto. A zebra não tem. Mas esta vantagem se torna uma desvantagem. Por quê? Porque a zebra, ela entra num estado de estresse, em uma situação real de perigo. Mas o ser humano, ele entra numa situação de estresse, de ansiedade, quando ele imagina o perigo, quando ele fantasia o perigo. Então, o que deveria ser uma vantagem para a gente, parece que se tornou uma desvantagem. Porque o ser humano, ele vive fantasiando o perigo. Então é aquela senhora que está em casa e o filho saiu para trabalhar, é um marmanjo de 45 anos de idade, e a senhora em casa: ai, meu filho, eu não sei se vai voltar para casa, e está ansiosa e não consegue dormir, porque ela está imaginando, fantasiando uma situação de perigo que não é real. É como que antecipar alguma coisa que talvez nem venha acontecer. Exatamente. Só que essa fantasia da situação do perigo, ela entra em um ciclo, porque a pessoa, ela fantasia que tem o perigo, só que essa pessoa, ela acha de certa forma que ela tem o controle do perigo. Mas quando ela percebe que ela não tem o controle da situação do perigo, ela se frustra e entra e piora mais a sua ansiedade. Então é um ciclo vicioso. Aquela pessoa que vai entrar no elevador tem claustrofobia e ela começa a suar fria só pensando na possibilidade de entrar em um lugar fechado, e ela começa a fantasiar: e se cair esse elevador, e se eu ficar sem ar? E ela entra achando que tem controle, ela percebe que não tem o controle, e isso deixa ela mais ansiosa. Então se torna um ciclo vicioso. Parece que é algo muito simples de você identificar, mas esse sistema, esse ciclo, atua na cabeça de todos nós. Alguns mais, outros menos, né? Vocês lembram que no primeiro tema a gente falou que, eu usei exemplo aqui de Stephen Hawking, né? Aquele cientista famoso, astrofísico, né? Que disse numa palestra: não se preocupe, você que tem depressão, porque assim como dos buracos negros, parece que há uma forma de escapar deles, pelo menos em tese, né? Talvez seja possível também escapar da depressão. E eu falei que acho que essas palavras não consolam muito, né? Porque não oferece algo real, né? Então aqui nós estamos definindo ansiedade. Existe, é antecipar um problema. Mas, doutor Glaucio, só falar isso parece que não ajuda muito, né? Bom, eu entendi, mas eu continuo sentindo. Então a outra pergunta, talvez a mais importante, seja: identifiquei a ansiedade, eu sou ansioso, o que eu faço agora para lidar com isso? Ou então, não sou ansioso, o que eu faço para prevenir isso? Duas coisas. Eu acho que no consultório, é uma das principais queixas que nós temos no consultório, mesmo no consultório de neurocirurgia, é uma das principais queixas.
A grande questão é que as pessoas são ansiosas sem saber o porquê são ansiosas. Porque os motivos da ansiedade, eles estão no nosso campo emocional. E o nosso campo emocional, as nossas emoções não têm nome, não são concretas, são abstratas. Mas as pessoas têm dificuldade de nomear as emoções, né? Eu estou ansiosa porque o meu filho foi trabalhar e eu estou com medo. Opa, eu já estou nomeando. Opa, então eu estou ansiosa porque eu estou com medo. Eu estou ansiosa porque é perigoso. Opa. Então, as pessoas são ansiosas, mas elas precisam se perguntar, mas por que eu sou ansioso? Então, essa autorreflexão, que às vezes é necessário um profissional, um psicólogo, né, estar direcionando, é fundamental. Por que eu sou ansioso? O cristão também é ansioso, né? Também é ansioso. A ansiedade está aí para todos. O grande problema da ansiedade é quando ela começa a atrapalhar a sua vida. Ansiedade todos nós vamos ter, mas se é uma ansiedade que atrapalha a sua vida, o seu convívio familiar, o seu bem-estar laboral, né? Então, aí já começa a se tornar uma ansiedade patológica. Então, precisa de um acompanhamento, né? Você disse bem, eu acho que é uma coisa que fica clara nessa série também, é que muitas vezes o acompanhamento profissional é importante, né? É buscar um profissional, alguém que possa lhe orientar. Agora, doutor Glaucio, algo que eu também perguntei na outra vez, primeiro tema, né? Apesar de que o profissional possa realmente ajudar bastante nesse caso, de que forma a religião bíblica, a religião verdadeira, aquela que nos aproxima de Deus, que traz paz, não aquela que pensa num Deus punitivo, um Deus tirano, mas a religião bíblica, né? Realmente vivida. De que forma essa religião e o Deus da Bíblia podem ajudar alguém que tem ansiedade? Me lembro uma vez no consultório, uma senhora, já devia ter os seus 80 anos de idade, muito ansiosa, a filha a levou porque ela estava com muita dificuldade por causa da ansiedade, e ela falou assim, e eu perguntei para ela me deu liberdade, eu perguntei, viu, mas a senhora tem uma vida religiosa? Ai, doutor, eu oro já há 70, 60 anos para que eu não tenha esse problema na minha vida. Aí eu perguntei para ela, mas para que Deus que você ora? Porque é o seguinte, a grande questão em relação da divindade do nosso Deus é que Deus chega para o ser humano e fala assim, meu filho, você está ansioso porque você acha que você tem o controle, que seu filho está indo trabalhar à noite, mas você não tem o controle nem da sua vida. Quem tem o controle sou eu. A religião bíblica, o Deus bíblico, ele vem dizendo para a gente assim, olha, entrega teu caminho ao Senhor, entrega a mim o teu caminho, confia em mim, e o mais eu vou fazer. Meu filho, você está ansioso, você acha que se você tem um controle de alguma coisa, você não tem o controle de nada. É mais, se você acha que você tem o controle de alguma coisa, você está errado. Isso está gerando ansiedade para você. Faz o seguinte, meu filho, dá o controle aqui na minha mão. Então, nós tentamos controlar a nossa vida. Isso gera muita ansiedade. Quando nós encontramos o Deus da Bíblia que fala assim, olha, me dá o controle aqui, ó. Eu começo a entender que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu acho que esse é o grande psicólogo Deus dizendo para a gente, meu filho, não tenha o controle, entrega o controle na minha mão, porque isso vai tirar a sua ansiedade, vai ser um bálsamo para a sua alma, né?